2 Reis 5, versículo 2. Você que achou, diga graças a Deus. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha para cá, por favor. A sua atenção aqui é muito valiosa agora, tá bom? Esse texto é muito conhecido, ora, muito ministrado, muito pregado. Acredito que todos que ministram a palavra, ou ouvintes da palavra, já ouviram falar de Naamã e sua lepra, né? Existe um profeta, e esse profeta vai ser sucessor de um grande profeta, que tem por nome Elias, um grande profeta, que a sua profecia era diferente, meu amigo. A sua profecia que era liberada era sobre a palavra dele. Deus não mandava ele falar nada. Deus não mandou ele profetizar contra Acabe. Deus não mandou ele profetizar contra os profetas de Azera. Deus não mandou ele profetizar para a viúva de Sarepta. Deus não mandou nada disso. Mas a profecia dele era: sobre a minha palavra não chove. Sobre a minha palavra cairá fogo do céu e provará que o meu Deus é o Deus verdadeiro. Vai lá e traz um punhado de pão para mim, que o azeite da botija não vai acabar e a farinha da panela não vai faltar. Sendo que ele está sendo muito bombardeado. Ele está sendo muito atacado, pastor Alexandre. E esse ataque que ele recebe é de Jezabel. Jezabel está o atacando, dizendo que vai o matar, que chega ao ponto que Elias vai olhar e vai dizer: eu não quero mais ficar aqui, já que ela disse que vai me matar, eu vou fugir. E ele foge para o deserto, sendo que esse sentimento de fuga, me perdoe, mas é um indício de uma depressão, porque ele chega no deserto e pede a própria morte. Por que ele não fica no cenário da morte e morre? Porque ele está indo para outro cenário e está armando um cenário de morte nesse cenário. Porque ele pede a morte dele no deserto. Tem um zimbro, ele dorme, o anjo desce, o anjo dá pão, o anjo dá água, ele volta e torna a dormir. Pão tem, água tem, não tem vergonha na cara para tomar posicionamento mediante ao alimento que ele está recebendo. Não sei se você entende, não sei se dá para dar glória, marchar, mas você conhece gente assim. Vem para o culto, tem palavra, tem louvor, tem presença, mas é o crente sem força. Todo dia está fraco, sendo que o culto tem, palavra tem, poder tem, louvor tem. Não tem coragem de levantar e se posicionar da maneira que Deus quer que se posicione. Porque a falta não é de alimento, a falta é o posicionamento. Ixi. Que é muito bom a gente querer que Deus nos posicione, mas Deus nunca vai posicionar ninguém. Que isso, Iago? Me perdoa dizer isso, mas Deus nunca vai posicionar ninguém. Quem tem que se posicionar sou eu e você. Quer ver? Abraão levanta altar, não tem mais altar, tem festa. Deus quer altar. Então Deus fala: já sei como eu vou ter altar, falando que eu vou matar. Quem nunca se posicionou mediante uma ameaça de Deus, hein? Quem nunca se posicionou quando Deus fala: se não se posicionar, eu vou tocar na tua casa, hein? A intenção de Deus não é tocar na tua casa. A intenção de Deus é te posicionar. Mas Ele sabe que tu só vai se posicionar se Ele dá uma em você. Quem nunca ouviu, talvez você nunca ouviu. Mas quem nunca ouviu, se não se posicionar, tu desce. Que é isso, Iago? Tu já ouviu? Várias vezes. O pastor Alexandre me conhece. No início do ministério, então, o pastor Alexandre sempre me aconselhava, e eu emocionado. Não, mas eu conheço ciclano, eu conheço fulano, eu vou...
Pastor Alexandre, calma, tu é bom, mas calma. Até que o pastor Alexandre não adiantou falar. Eu tive que tomar uma revelação boa, né? Se não se posicionar, tu desce. Aí não vai posicionar não, né? Quem é doido de duvidar de Deus? Ah, Deus não mata ninguém não. Ah, não, mata não. Ele só tira o teu respirar, teu fôlego de vida. Se isso matar, eu não sei, né? Eu não sei o que é, né? Sendo que o problema é que, às vezes, essa morte não é a tua morte aqui, não. Porque a tua morte aqui morreu, acabou. Tu fica ainda com o consciente vivo alguns minutinhos e depois acabou. A morte pior é espiritual. Não dá, falei que não dá ter glória a Deus? Eu amo glória, eu amo a marcha. A pior morte é quando você vai pegar o pão e tu olha para o pão e lembra da padaria, não lembra da cruz. Ai. A pior morte é quando tu olha para o copinho que está o suco, tu lembra do Ades, do Del Valle, do Bela Isha, mas não lembra do sangue. Porque a ceia já perdeu o sentido para você. O diabo olhando e falando, vai para o culto. Do jeito que tu está, eu quero você lá dentro. Porque tu acha que o diabo vai querer tirar você daqui de dentro, sendo que na realidade você já está fora? Que isso? Porque ninguém morre de um dia para o outro. A morte de espiritual vem sendo diariamente. E passa um dia, e passa outro. E virou uma febre agora, pastor, que eu não vou para o culto para ouvir palavra. Eu vou para o culto para poder ouvir a revelação. Sendo que, na realidade, a revelação não é o que alguém tomado em profecia fala. A revelação é a Bíblia aberta e a palavra sendo pregada. Tem gente chateada comigo na igreja, hein? Eu estava lá em São Paulo agora. É engraçado, né, minhas histórias, né? Mas eu fui pregar numa igreja, o pastor antes. Aí eu cheguei, preguei, e o pastor Alexandre, vocês viram aqui aquele dia, se Deus mandar, eu entrego algo. Eu entreguei para algumas pessoas. Aí eu estou vendo quando acaba o culto, uma irmã lá fora, igual você estava, sendo que ela estava de cara feia mesmo, e batendo no pé. Falei, uai, essa irmã me conhece? Mas... Aí ela, vem cá, varão. Falei, eu? Ela é. Falei, meu Deus do céu. Ela, vem cá, carioca. Falei, ih, mané. Falei, eu não vou não, filho. Eu, irmã, desculpa, eu não sou assim não, mas só pela forma que a senhora falou, eu ia aí, é a mesma coisa, a senhora vem aqui, então pode vir aqui. Estou aqui na porta da igreja, eu não vou sair da porta da igreja para poder falar contigo, né? Ela veio, mas ela veio gingando. Aí está ali encostado, filho. Quando ela veio gingando, sabe o que ela falou para mim, pastor? Não te entendi não, varão. Falei, ué, a senhora não entendeu a palavra, irmã? O que eu falei que a senhora não entendeu? Eu te explico. Ela, não entendi que tu entregou a revelação para muita gente, não entregou para mim. Falei, uai, eu tinha que entregar a revelação para você? Ela tinha. Eu falei, entendi, irmã. Falei, eu tenho uma revelação para você. Está vendo eu com essa Bíblia aqui? Essa Bíblia aqui não é minha, porque a minha eu dei para ela. Falei, toma aqui, ó. Chega na tua casa, tem 66 livros aí, tem 66 revelação, tem Não Temas, Sou Contigo, Vale de Ossos Secos, Fornalha de Fogo Ardente, Vento Acalmando. Essa revelação não foi escrita por mim, não, mas é uma grande revelação, tá, irmã? Aqui estou presenteando a senhora. Porque a nossa geração mudou. Às vezes a gente quer muito poder e pouca palavra. Pastor Anderson, eu cheguei um tempo da minha vida que eu só queria poder, eu só queria rodar, eu só queria marchar, só queria xanai. O pastor Alexandre, porque ele sabe, sendo que eu esqueci do principal, que era a palavra. Eu pregava 5 minutos, o restante era xenei, xanai. O pastor Alexandre cruzava o braço na igreja para mim e falava, vou pegar esse gordinho, filho. Sendo que Elias agora deixa um sucessor, que é Eliseu. Eliseu entende que para viver o futuro, no seu presente, ele precisa matar o passado.
Porque toda vez que meu passado está vivo, ele atrapalha o meu presente e destrói meu futuro. Ixi. Então Eliseu olha para o boi e fala: boi eu não cuido, boi eu mato. Porque se eu não matar no meu presente, o meu passado, vai atrapalhar o meu presente e vai destruir o meu futuro. Então o meu passado, quando atinge o meu presente, atrapalha o meu futuro. Por isso que não adianta você largar a conversinha e bloquear o contato. Porque quando tu larga a conversinha e bloqueia o contato, quando dá saudade, você vai lá, desbloqueia, salva e chama de novo. Vixe, acabou, glória a Deus. Não, aí sabe qual é a maior fala que existe? Não, mas me faz sofrer, mas eu amo. E não consigo viver sem. Ih, acabou glória. Acabou glória, né? Eu costumo dizer, pastor Alexandre, o que é não saber viver sem? Eu não sei viver sem Jesus e sem o meu fôlego de vida. Porque, de restante, se não está mais, é porque Deus não quer que esteja ou fez por onde para não estar. Eita. Porque tem coisa que era bênção na nossa vida, mas por causa das atitudes se torna maldição. Então, mata o passado para viver o presente, para chegar no futuro. Porque toda vez que tu não mata teu passado, você deixa teu passado vivo no teu presente, você nunca vai alcançar o teu futuro. Quer que eu te provo? Se você foi ferido num relacionamento, e você não esqueceu o que você viveu no outro relacionamento, e você vai ter outro relacionamento, você abre a ferida do antigo relacionamento e começa a pingar sangue em quem não abriu a ferida no teu relacionamento. E você perde essa pessoa na tua vida, uma pessoa que estava acrescentando em você, mas você perde. Por quê? Porque o teu passado está vivo no teu presente, está destruindo o teu futuro. É bom só esse barulhinho, né? Então faz o seguinte, vamos combinar assim, vamos matar nosso passado, para não atrapalhar nosso presente, para a gente viver. Porque Deus tinha a capa, Eliseu tinha uma escolha, ou é capa ou é boi. Ele ficou com a capa. E aqui eu termino agora. Elias vai subir, pede porção dobrada, se fez 7 milagres, Eliseu vai fazer 14. Agora Eliseu, o povo de Israel enfrenta uma guerra muito constante e muito intensa contra o povo da Síria, pastor Alexandre. E existe um homem, e esse homem é de muito valor, esse homem é muito valioso, esse homem tem grande importância. E quem é esse homem? Esse homem é Naamã. Naamã, ele é valioso. Naamã é valoroso. Naamã é bom no que faz. Sendo que Naamã, ele guerreia contra o povo de Israel. E essa guerra, que ele é chefe do exército, ele vence guerra através do Senhor, que tem dado vitória para ele. Então a gente percebe que existe alguém que tem lepra e mesmo assim Deus está dando vitória para essa pessoa. Sendo que ele é vitorioso do lado de fora, mas ele é derrotado do lado de dentro. É igual José, que foi governador do lado de fora, e do lado de dentro da sua casa ele era alguém considerado morto. Então tem hora que não adianta vencer guerras do lado de fora, se do lado de dentro eu não consigo vencer as minhas guerras. E as piores guerras que existem não são as guerras externas, são as guerras internas. Já vai nos contar Davi, deixou de descer para o campo de batalha e foi ficar na sacada de casa. Não enfrentou a guerra externa, agora está vivendo uma guerra interna. Deito ou não deito? Trago para mim ou não trago? E a pior guerra que existe é a guerra
guerra mental, é a guerra contra a nossa mente. Faço ou não faço, ajo ou não ajo, vou ou não vou, peco ou não peco, desisto ou não desisto. E essa guerra interna, pastor Anderson, é algo que acontece, que Jesus nos ensina. Quando o discípulo está gritando com medo, na tempestade, Jesus olha para o discípulo acordando e diz: vocês são homens de pouca fé. Por que estão duvidando? Mas o medo do discípulo não é pouca fé, é o vento. Mas Jesus está te ensinando, sabe o quê? Antes de eu acalmar alguma coisa do lado de fora, primeiro eu vou resolver você do lado de dentro. Sabia que o glória a Deus seria muito pouco? Porque eu prego para alguém que quer um milagre, mas antes do milagre, Jesus vai fazer em você primeiro. Porque Deus não vai preparar nada para mim, o que é para mim já está pronto. Ele vai preparar eu para receber o que Ele já preparou. Deus quer eu pronto, porque Deus prefere ver eu sem coisas no altar do que fora do altar com coisas. Deus que, gente, quem é profeta, quem é pregador, quem é chamado por Deus, vive uma luta constante. É refrigério, luta, luta, refrigério, refrigério, luta, luta, refrigério. Porque Deus sabe, se eu afrouxar, eu perco. Eu apertando já está difícil. Imagine frouxinho. Imagine com cuti-cuti para você. Eu só sei agora que Naamã, todo dia que entra em casa, tira a armadura que ele mostra do lado de fora, ele vê quem ele é, de verdade. E o pior sentimento que tem é a gente ouvir alguém dizendo para a gente: nossa, tu é tão bom, sendo que a gente mesmo sabe, eu não sou isso que vocês pensam. Acabou, gente. E Naamã precisa ser tratado. Mas eu aprendi algo, isso aqui não é meu, mas eu aprendi algo. Só pode ser tratado quem aceita tratamento. Só pode ser ajudado quem aceita ajuda. Eu aprendi uma coisa: nunca ajude um miserável sem saber o porquê que ele está na miséria. Não, mas eu gosto de ajudar todo mundo. Continue assim, eu também gosto. Mas nunca ajude um miserável sem saber o porquê que ele chegou na miséria. Acabou, glória a Deus, gente. Meu Deus do céu. Eu estou feliz hoje, hein? Que tá bom. Negócio, né? Nossa, esse pregador não está pregando nada. É porque o tudo para você é poder. O nada para você é confronto. Sendo que, desculpa, eu terminei? Naamã precisa entender uma coisa. É o que eu queria falar aqui. Que tem alguém entrando na prova para poder tirar alguém da prova. Tem alguém ficando cativa para tirar alguém da prisão da lepra. Vai entender a luta que tu passa para poder trazer libertação para alguém da tua casa. Vai entender que o teu posicionamento dá livramento para alguém na tua casa. E por você ser coluna, a pancada vem toda em cima de você. Mas eu acho lindo é que a menina vai ter uma voz e vai dizer: ai, quem me dera. Oxalá se meu Senhor soubesse que tem um profeta. Não é aqui não. Lá em Israel. Gente, Naamã é conhecido em Israel. Porque ele vence guerra contra Israel. E quem dá vitória para ele é o Senhor, não é o capeta. Sendo que agora ele está precisando de Israel. Sendo que na Síria ele manda. Na Síria, mesmo leproso, ele tem valor. Em Israel ele vai querer ter voz. E ele precisa entender. O pastor Alexandre está comigo. Na Síria dão moral para o leproso. E quando chega em Israel, ele quer escolher onde ele vai mergulhar.
Sendo que em Israel leproso não tem voz. Em Israel leproso não fala. Ah, gente, que glória a Deus maneiro. Que é um glória a Deus por dentro, né? É igual a gente fala, não, estou queimando aqui por dentro. Cuidado, vai no médico. Mas, não, esse glória a Deus por dentro é melhor. Porque essa geração de Naamã precisa entender, pastor Alexandre, que na Síria faz o que quer. Em Israel, o leproso pode até ser bom no que faz. Mas em Israel, mesmo o bom tem que descer. Em Israel, mesmo o bom no que faz tem que aceitar o tratamento que Deus está dando. Porque quem é bom para falar tem que ser perfeito para poder ouvir também. E tem hora que Jesus, antes de te trazer a fala, Ele vai te trazer a audição. Porque para tu ser bom no teu falar, você precisa ser perfeito no seu ouvir, rapaz. Ó, eu posso viajar, eu posso pregar num iate, num navio, onde for. Pastor Alexandre sabe, e o pastor Anderson sabe. Eu falei para ele, e aí, irmão, quando tu vai dar umas aulas aí para mim, filho? Falei ou não falei? Mandei mensagem para você ou não mandei? Talvez alguém fale, nossa, Thiago, você pediu aula, tu é ousado, tu é... E aí? Eu tenho que sentar e ouvir, irmão. Pega um fone de ouvido agora, meu amigo. Bota no ouvido e bota no último volume. E fala com o pastor Anderson. Sabe o que ele vai falar para você? Ô, filho, você está falando muito alto. Eu estou do teu lado. Sabe o que isso significa? Quando tu não consegue ouvir, tu não tem noção do que você está falando. Por isso que é uma geração perdida, pastor Anderson. Uma geração Nutella, de internet, que não tem propriedade e autoridade no que fala. É porque não ouviu. Então não tem noção do que está falando. Bota o fone no ouvido agora, bota no último volume e fala com quem está do teu lado. A pessoa vai falar, eu não sou surdo não, filho. Eu estou aqui do teu lado e tu está gritando. É porque não consegue ouvir. E se eu não consigo ouvir, eu não posso falar. Ai. Porque toda vez que eu boto um fone é porque eu não quero ouvir o que está ao meu redor e também não quero falar. Mas se eu não respeitar isso, não querer ouvir, querer falar, eu vou falar da maneira errada. Então, Naamã, não vocês, mas talvez você conhece o Naamã. Na Síria tu manda, em Israel tu desce. E Eliseu é profeta. Eliseu é tão profeta que tem uma mulher desesperada. E essa mulher que está desesperada vai chegar até ele pedindo direção. Ele vai falar para ela, o que eu tenho a ver com isso? Declara que o que tu tem em casa. Talvez agora tu dá glória a Deus. E eu termino. Tua serva não tem nada. A não ser uma botija de azeite. O profeta olha para ela e fala, então tu tem, filho. Vai pegar vaso emprestado, não poucos. Porque óleo tem para descer. Porque tu só vai receber do tamanho da tua entrega. Se eu entrego pouco, eu recebo pouco. Se eu entrego muito, eu recebo muito. É por isso que tem gente que não para de dar glória a Deus na igreja. E tu olha para a pessoa e fala, nossa, esse cara está doidão, filho, não para de dar glória. Não é que ele está doidão, é porque só ele sabe a luta que ele passa na casa dele. Só ele sabe a luta que ele passa no meio da família dele. Só ele sabe que o glória a Deus dentro dele, da igreja, é livramento para casa e para a família dele. Ai, se tu tiver uma mão direita para levantar, e se tu tiver a mão esquerda para jogar para cima também, eu vim liberar uma palavra para alguém que tem coragem para reagir, que a partir de hoje, mesmo com pouco que te restou, é com esse pouco que vai acontecer um milagre dentro da tua casa. Eu
vir pregar para alguém que o diabo está olhando e está dizendo: eu vou destruir, eu vou matar alguém leproso na tua casa. Mas hoje, pastor Alexandre, o Senhor está dizendo para quem tem coragem para adorar, que enquanto você está dando glória a Deus aqui, não tem capeta, não tem encantamento, não tem feitiço, não tem macumba que vai trazer destruição para o que Deus disse que ia haver restauração. Ai de Promanacalahaia, eu senti o meu corpo arrepiando, e eu preciso de alguém para poder ter coragem para dar glória, e eu preciso liberar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória, que quem está leproso na tua casa, essa lepra vai cair por terra hoje, porque enquanto você está no culto aqui, essa lepra está caindo por terra agora. Ai, se tu puder reagir, ai, se tu puder dar glória, ai, se tu puder dar aleluia. O diabo achou que ia aprisionar você nessa luta, mas ele mal sabia que na quarta-feira você ia entrar nesse culto, e depois desse culto, o que estava travado na tua vida vai ser arrebentado, destravado. Quem acredita nisso, levanta a mão para cima e abre a boca para dar glória. Fica de pé, moça, você. É. Qual é o teu nome?